Perturbação do sossego. É uma das principais reclamações que chegam à Polícia Militar através do 190. Você sabe onde você pode reclamar? Você sabe quais são os seus direitos? Pois é, nós vamos tirar todas essas dúvidas agora aqui no Explica Pra Gente, com Enio Bolivar, que está no ar. Pois é, no Explica Pra Gente de hoje, tá? Só para vocês terem ideia, essa semana, um rapaz de 23 anos, bastante alterado, ele foi preso após jogar garrafas de cerveja pela janela do apartamento. Ele morava no quarto andar. E depois tentou fugir da abordagem da polícia quando o vizinho, que foi vítima das garrafadas no carro dele, chamou a polícia para resolver. E segundo os vizinhos, ele estaria bebendo e com um som nas alturas, o som alto, desde cedo. As garrafas atingiram os carros que estavam estacionados na frente do prédio. O rapaz acabou sendo detido e levado até a central de flagrantes. Coronel Enio Bolivar, de todas as ocorrências, eu creio que a Polícia Militar recebe, se receber 100, pelo menos 60% é de perturbação do sossego. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Veja só, eu conversei com o Coronel Luna, que é o comandante do CPC, que é responsável por todo o policiamento da capital, é o comando de policiamento da capital, e nós temos registrados nos dados que essa ocorrência de perturbação do sossego é uma das campeãs. Eu digo que mais do que isso é falta de educação, porque nós temos que entender que as pessoas que são nossos vizinhos, que estão ao nosso lado, precisam ter o silêncio preservado, principalmente aquele que trabalha à noite, que trabalha na madrugada, precisa voltar para casa, descansar, e aí tem a perturbação, aquele vizinho que não respeita, né, o próximo e faz o barulho, deixando com que as pessoas não consigam descansar. Quer dizer, então, as pessoas, primeiro momento, a pessoa se sentiu incomodada com o barulho do som, ou de gritarias, ou de balbúrdia, enfim. O que é que a pessoa tem que fazer primeiro? Primeira coisa é ligar para 190 mesmo? Exato. Você tem que ligar para 190, fazer a sua denúncia, fazer a sua reclamação e solicitar que a Polícia Militar vá até o local para verificar realmente se ali se trata de um caso de perturbação do sossego, que é um crime previsto na legislação, né? A contravenção penal. O senhor trouxe até alguns dados aqui que a gente vai tentar trazer aqui no nosso telão. Pode soltar, por favor, para a gente trazer. São dados de horários e a quantidade também, né, das reclamações que chegam através do 190. Olha aí, ó. 2016, 6.658, 2017, e a tendência vai galopando, né? Então você observa, Wilson, de 2019 para 2020, praticamente dobrou a quantidade de reclamações no 190, a fonte da Polícia Militar no nosso estado, dobrou essa quantidade de ocorrências, de reclamações que foram atendidas pelo nosso Copom. Então, quer dizer, é um grande problema para a Polícia Militar, né? Sem dúvida, né? Que coisa. Vai ter que abordar as pessoas. Isso também não exime do policial que passa por um local e detecta ou verifica que ali se trata de um local onde está perturbando o sossego com som abusivo, ele também pode atuar de imediato, sem ter a vítima reclamado. Entendi. Então ele está passando pelo local, perceber que o som está fora do normal, ele já pode também parar ali e dizer, amigão, dá uma diminuída, já são quase... E outra coisa, as pessoas acabam confundindo com horários, né? Por exemplo, até às 10 da noite eu posso botar o som que eu quiser. Não é bem assim, né? Não. Com relação ao horário, a legislação é específica. Não há um horário pré-definido. Perturbou, a pessoa se sentiu incomodada, aquela altura do som está acima do que é suportável pela pessoa, já pode fazer a sua reclamação e já está previsto ali como perturbação do sossego. Então não há nós tínhamos aí como regra a partir de 22 horas tinha que ter o silêncio, aquilo ali não existe, né? É o dia todo, às 24 horas,
Se houver perturbação de sossego, você pode denunciar e pode reclamar. Vamos ver então os horários que são mais pertinentes, inclusive das reclamações. Olha só, perturbação do sossego, coronel, explica para a gente aí. Então, aqui a gente observa que é gritante, né, os índices das 18 até das 18 até as 23, ou seja, até a 0 hora, 13.215 reclamações. Quando a gente tem da 0 hora até as 5 da manhã, 4.000. Quando a gente soma tudo isso, Wilson, dá quase 18.000 reclamações, comparados com 6.000 pelo dia. Então, geralmente, é no horário da noite, né, madrugada, que as pessoas se sentem incomodadas. E eu acredito que, por conta dessa pandemia, as pessoas mais dentro das suas residências, esses números tenham aumentado. As pessoas em casa, querendo extravasar, querendo aproveitar aquele momento, termina excedendo no álcool, excedendo no som e aí vai perturbar o seu vizinho. Foi o caso aí da reportagem, o cara que estava lá tomando cerveja, perturbando o som, né, o sossego com o som, e desde cedo ingerindo álcool. Foi preso pela guarnição do 1º Batalhão por desacato, embriaguez e perturbação do sossego. Pois é, muito bem. Vamos fazer o seguinte, tem pessoas que querem fazer perguntas e participar juntinho com a gente, então vamos trazer as perguntas aqui no Explica Pra Gente. O coronel, vamos lá, pode soltar. Bom dia, meu nome é João Bosco e eu queria saber se durante o dia o som alto é permitido. Até que ponto se torna importuno a vizinhança e como denunciar? Importante pergunta, né? Importante. Veja só, João, o som alto ele não é permitido em horário algum. Então, se tiver com o som alto, você pode sim fazer a sua reclamação, ligar para o 190, que é o telefone do Copom, e fazer a sua reclamação. Também pode ir numa delegacia distrital, também pode fazer uma reclamação no Ministério Público. Existe, inclusive, né, uma operação do Ministério Público de combate à poluição sonora. Isso aí já acontece há vários anos. Então é muito importante que a gente tenha noção de que não há esse horário. Inclusive, se algum restaurante, algum bar, alguma igreja que tenha permissão para funcionar, mesmo tendo esse alvará, mesmo sendo permitido, não pode fazer a perturbação do sossego. Então, independente do horário, é a forma como você coloca a altura do seu som, né? Exatamente. Consegue perturbar a pessoa também que, de repente, trabalha à noite e dorme de manhã, dorme à tarde, enfim, e acaba atrapalhando, né? Exatamente. A prefeitura, Wilson, ela tem o órgão, que é a SEDET, que é responsável pelo meio ambiente, inclusive com técnicos que podem fazer a medição com o decibelímetro. Então, há esse parâmetro e essa solicitação pode ser, inclusive, das autoridades policiais para que a secretaria faça essa fiscalização. Para poder perceber se os decibéis estão acima do permitido. Perfeito. Né? Vamos lá, tem mais perguntas chegando aqui para a gente, pode soltar. Meu nome é Maria Luísa, sou estudante e moro na Ponta Verde. Eu gostaria de saber, em relação à perturbação do sossego, o que realmente se enquadra isso e em casos de obras que estejam sendo feitas por muito tempo, próximo às residências, se elas também se enquadram a isso. É verdade, a gente fala muito de som alto, mas também tem obras que às vezes começam fora do horário que é permitido começar e terminar também, né, coronel? Então, Maria Luísa, a sua pergunta muito boa, pertinente. Obras que estão incomodando com sons abusivos de máquinas que estão lá trabalhando na obra, você pode sim fazer a sua denúncia, inclusive nesse órgão da prefeitura que eu falei, que é a SEDET, que fiscaliza essas obras, e aí ele vai fiscalizar não só a obra, mas também a emissão de som naquele momento. Então você pode fazer a qualquer hora do dia, não é necessário que seja a partir das 22 horas, como a gente está aqui já reforçando para os senhores. Então, a partir de qualquer horário, você pode sim, se sentir incomodado, fazer a sua reclamação. Perfeito, coronel, muito bem. Coronel, eu queria mudar de assunto, para aproveitar também aqui a sua participação. Nós falamos agora há pouco, ontem inclusive, né, o Écio da Biquinha, como era conhecido, né, Elcio ou Ecinho da Biquinha, como ele era chamado e conhecido naquela região, como Mago, também tinha vários apelidos, enfim, mas o Elielso Firmino, né, que era o nome mesmo dele, acabou trocando tiros
com a polícia, porque como ele já era pela terceira vez, ele trocou tiros uma primeira vez, trocou tiros a segunda, e ele dizia para todos que não se entregaria à polícia de jeito nenhum e queria atirar contra os policiais até as últimas instâncias, como assim acabou acontecendo. Nós trouxemos as informações, ele acabou sendo ferido pelos policiais e acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo. A abordagem da polícia foi para prendê-lo, não é? Ele foi para prendê-lo. Inclusive, ele subiu nos telhados, inclusive tentou fugir pelos telhados, a polícia dando voz de prisão e ele atirando contra os policiais. Queria que o senhor narrasse um pouquinho, o senhor com a experiência que tem durante muito tempo, inclusive com o próprio BOPE, o senhor foi comandante, inclusive, do BOPE. Queria que o senhor explicasse um pouquinho. Nós temos imagens exclusivas que é essa que nós mostramos aqui, inclusive do tiroteio, do momento em que há essa troca de tiros, não é? Aí fica visível a troca de tiros, até com sons diferentes dos calibres que foram utilizados nessa ocorrência. Eu quero de antemão aqui, estava acompanhando essa ocorrência e fiquei muito satisfeito. Uma operação magnífica, muito bem feita, muito bem planejada, que participaram o 8º Batalhão, comandado hoje pelo Major Jatobá e o subcomandante, o Capitão Carlos Alberto, e também o BOPE, com o Tenente Coronel Monte. Então, as duas equipes trabalhando, os 2 batalhões, tiveram êxito nessa ocorrência, e uma ocorrência que trouxe uma paz para essa comunidade, que era da Biquinha. Ele não só comandava a Biquinha, como outras regiões centrais de Rio Largo. Era um bandido extremamente violento, Wilson. Ele tinha 4 mandados de prisão em aberto, 3 por homicídio. Como você falou, tinha trocado tiro já com a polícia. Em fevereiro ele trocou tiro com a guarnição de força-tarefa. Ele comandava o tráfico naquela região. Ele também, alguns da comunidade protegiam ele. Pasme, ele fez algo semelhante, inclusive, ao Rio de Janeiro. Ele sitiou toda a comunidade da Biquinha, colocou barreiras onde os próprios moradores não podiam adentrar na comunidade, nem com carro, nem com moto. Ele, tentando evitar que a polícia chegasse até o local onde ele se escondia, ele fez esse bloqueio na comunidade para que carros não adentrassem a essa comunidade. Então foi uma operação exitosa. Nós temos imagens exclusivas, inclusive, da chegada do BOPE, que tentou, inclusive, cercar a localidade onde ele estava. É isso, Coronel? Isso. Na verdade, quem fez o cerco, né? Esse é o momento. Se pudesse dar uma parada aí na imagem, era bacana. Pode parar, por favor. O cerco foi feito pela unidade diária, pelo 8º Batalhão, e aí nós temos uma célula tática, ou seja, uma equipe tática do BOPE, e se a gente observar, estão fazendo de maneira muito bacana. São 2 equipes dentro de uma equipe, é um modus diferente de atuar, onde essa equipe ela vai se dividir e eles vão invadir, vão atuar em 2 residências. Então eles têm 2 alvos para verificar onde está o criminoso. Se a gente observar aí, temos o homem da frente que está fazendo a segurança. Só para a gente entender, por exemplo, quem está comandando essa operação, por exemplo, ele vai à frente, ele vai no meio, como é que funciona isso aí? Quem comanda uma célula tática geralmente vai ao centro. Entendi. Porque ele tem a comunicação tanto com o frontal quanto com a retaguarda. E os 2, né, o ponta, que a gente chama, que é o que vai à frente, faz a segurança, e o retaguarda também faz a segurança de toda a equipe. O deslocamento aí em coluna, né, porque esse tipo de abordagem requer que seja um deslocamento em coluna. Se puder soltar, pode soltar. Preservando disciplina de ruído, ou seja, fazendo com que tenha a surpresa e o bandido ele não veja. Fizeram A casa é essa aí ou é a outra? A casa é a outra. Então eles fizeram um adentramento, né? Vão fazer o arrombamento. Eles têm o material hoje do BOPE, é um material
de alta tecnologia. Lembrando que são imagens exclusivas, viu, gente? Por favor, exclusividade aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta no Explica Pra Gente. Os policiais trabalham com fuzis hoje top, né, no mundo. São fuzis importados com miras holográficas, tudo para dar segurança aos policiais. Também, uma das equipes está trabalhando com escudo para dar segurança na hora da entrada. E quando eles fizeram o cerco, que foram fazer a abordagem, outro detalhe muito importante, Wilson, se você observar, tudo dentro da legalidade. Olha, está amanhecendo, ou seja, está claro, e foi aí quando as equipes foram até o local. Como você falou, o Elcio da Biquinha, ele foi para o telhado, tentou fugar para o telhado, logo em seguida, como ele viu que não tinha mais saída, ele retornou, foi para o porão de uma daquelas casas ali, e de lá ele começou, na hora da entrada, a trocar tiros com a guarnição do BOPE. Ele estava com 2 pistolas, uma calibre 9mm e uma calibre .40. Que era que ele costumava, inclusive, a usar, né? Usava sempre as duas, né? Uma que ele sempre na cintura e a outra aqui atrás, como aquela mesma troca de tiros em fevereiro de 2020, né? Como ele aconteceu. Ele trocou tiros com uma, soltou uma e continuou atirando na guarnição também. E a guarnição tendo que ter cuidado para que aquelas balas não acabassem atingindo os transeuntes daquela região lá. Perfeito. Se a gente puder repetir aí a chegada... Vamos lá. Foi muito... O senhor pode pedir que a nossa bacana, né? produção está às suas ordens aí. Então, cumprindo todas as etapas, deslocamento em silêncio, preservando a disciplina de ruído. Tem um cara bem grandão aí, né? Que ele passa a informação ali, que seria esse é o comandante ou não? Alguém que passa alguma informação que talvez viu, ouviu, sentiu alguma coisa ali? Geralmente quem passa todas as informações e que orienta na formação, no cerco, é o comandante. Então, estão com equipamento de brechagem, que a gente chama brechagem do arrombamento tático, né? Usa o ariete ou, quando há necessidade, também o arrombamento explosivo, colocando cargas de explosivo na porta. Geralmente a gente encontra isso, portas com reforçadas, Entendi. Portas de metal, e aí a gente precisa utilizar o explosivo para que aquela porta caia e, com segurança, a equipe, os policiais entrem na casa. Então fizeram o cerco com toda a segurança aí, percorrendo todos os locais de possíveis confrontos. Né? Ou de fuga também. Ou de né? fuga, claro. Só que a casa era preparada, né, Coronel? Parece que ele conseguiu, ele já estava numa casa preparada para poder fugar. Ele já tinha todo um planejamento caso a polícia viesse a abordá-lo. Ele só não contava que seria o BOPE. E aí o BOPE foi com todo o preparo, policiais que treinam diariamente, policiais preparados. Então, os meus parabéns à equipe do BOPE, um trabalho fantástico. O BOPE aí está de parabéns pela condução dessa ocorrência aí. Muito bem, Coronel. Excelente a informação com imagens exclusivas, tá, gente? Do momento da chegada do BOPE até a casa, onde o Elcio... Ele até ficava, inclusive, como se fossem 2 casas. Ele tinha acesso a uma casa a outra, tanto é que ele pula de um telhado para o outro, né, Coronel? Tentando fugir e atirando contra os policiais. Depois ele viu que a situação estava difícil. E ele disse, bom, não tenho como fazer, vou voltar para casa para me proteger e continuar atirando. E aí eles conseguiram adentrar na casa. Por isso que no cumprimento de mandado, né, o BOPE se preocupou no planejamento de colocar as 2 casas e de colocar equipes para as 2 casas. Não deixar uma casa e, de repente, ele vazava e fugava pela outra, fugia pela outra. Então é importante, o planejamento é fundamental nesse tipo de ação, Wilson. As casas onde ele estava, onde ele frequentava e ficava e dormia, né, permanecia ali, pernoitava, e também alguns pontos, inclusive, da comunidade, como o senhor bem citou no início da conversa, eram todas entrincheiradas, que ele tinha lugares onde ele podia se proteger para atirar contra os policiais. Além disso, como eu falei, tinham pessoas na comunidade que protegiam o Elcio. Então, com isso, né, ele poderia, inclusive, ir para outra casa, fugir para outra casa e se refugiar lá. Mas o planejamento foi sensacional, foi fantástico, conseguiu fazer com que ele não tivesse esse momento de fugir para outra casa. E nenhum policial foi ferido, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem. Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Precisa informações detalhadas da operação, dos detalhes, inclusive dos nossos guerreiros policiais que acordam todos os dias cedinho para proteger a sociedade, colocando a sua vida em risco para tirar de circulação, muitas vezes, figurinhas nocivas como essa sociedade, que dessa vez agora, já que se ele tivesse entregue, teria sido preso. Como ele queria dividir, acabou, infelizmente, sendo vítima da troca de tiros e não resistiu aos ferimentos, morreu. E
e agora traz um pouco de tranquilidade para a região lá de Rio Largo e adjacências. Coronel, mais uma vez um abraço, sucesso, bom São João, sucesso. Gostei do seu forró ali, viu? Muito bem. Um abraço grande, até a próxima, se Deus quiser, com mais informações importantes aqui no Explica Pra Gente. Obrigado, Coronel.